Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. It's time to stop. It's time to stop, okay? A Operação Barbarossa foi o ataque surpresa que resultou na invasão da União Soviética pelo eixo, iniciada a 22 de junho de 1941. Foi projetada para alcançar os objetivos do Terceiro Reich de conquistar a União Soviética Ocidental para que ela pudesse ser repovoada por alemães, de usar os povos eslavos como força de trabalho escravo para o esforço de guerra e de aproveitar tanto as reservas de petróleo do Cáucaso como os recursos agrícolas do território soviético. Nos 2 anos anteriores à invasão, a Alemanha e a União Soviética assinaram acordos políticos e económicos com propósitos estratégicos. No entanto, o alto comando alemão começou a planear uma invasão da União Soviética em julho de 1940, o que Adolf Hitler aprovou a 18 de dezembro desse ano. Ao longo da operação, cerca de 4 milhões de soldados do eixo, a maior força de invasão da história, invadiu a União Soviética Ocidental ao longo de uma frente de combate com 2.900 km de extensão. Além dos soldados, a Wehrmacht empregou cerca de 600 mil veículos a motor e entre 600 mil a 700 mil cavalos. Operacionalmente, as forças alemãs conseguiram grandes vitórias e ocuparam algumas das áreas económicas mais importantes da União Soviética, principalmente na Ucrânia, e infligiram muitas mortes. Apesar destes êxitos, a ofensiva alemã ficou paralisada na Batalha de Moscovo e, posteriormente, a contraofensiva de inverno soviética levou ao recuo alemão. O Exército Vermelho repeliu os golpes mais fortes da Wehrmacht e forçou os alemães despreparados para combaterem uma guerra de atrito. A Wehrmacht nunca mais criaria uma ofensiva simultânea ao longo de toda a fronteira com a União Soviética. O fracasso da operação levou Hitler a exigir novas operações de alcance cada vez mais limitado dentro da União Soviética, como a Casa Azul, em 1942, e a Operação Cidadela, em 1943, que também falharam. O fracasso da Operação Barbarossa, que culminou no cerco de Stalingrado, onde o 6º Exército Alemão de Friedrich Paulus rendeu-se, provou ser uma mudança na sorte do Terceiro Reich. Mais importante ainda, a operação abriu a Frente Oriental, na qual foram usadas mais forças militares do que em qualquer outro teatro de guerra na história mundial. A Frente Oriental tornou-se o local de algumas das maiores batalhas e atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial por parte do eixo e da União Soviética, o que influenciou o andamento da guerra e a história subsequente do século XX. Os exércitos alemães capturaram 5 milhões de soldados do Exército Vermelho, a quem foram negados a proteção garantida pelas Convenções de Genebra. A maioria dos prisioneiros de guerra do Exército Vermelho nunca voltou a casa com vida. Os nazis deliberadamente fizeram com que 3,3 milhões de prisioneiros morressem de fome, assim como um grande número de civis, através do Plano Fome, que visava a substituição de grande parte da população eslava por colonos alemães. Os esquadrões da morte nazis, Einsatzgruppen, e as operações de gaseificação assassinaram mais de 1 milhão de judeus soviéticos como parte do Holocausto. No final de contas, a Operação Barbarossa só acabou por acelerar a queda da Alemanha nazi, porque a Alemanha nazi era um regime sem recursos naturais, com falta de homens para combater a guerra. Ou seja, em suma, é isto.